Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 1º de setembro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos agora um grande ataque ucraniano com drones em várias áreas de Moscou, em várias áreas aqui da Rússia, né? Vocês podem ver aqui os símbolozinhos aqui. Por que estão esse símbolozinho aqui? Porque a Rússia disse que derrubou todos os 158 drones que foram lançados contra a Rússia, né? Pode até ter sido, mas uma parte deles foi derrubada com refinarias, com poços de petróleo, com usinas termoelétricas. A gente vai ver que teve um monte de coisa explodindo aqui na Rússia, principalmente em Moscou. Cheio de bolinha aqui em Moscou, com um monte de coisa pegando fogo aqui, com o ataque dos drones ucranianos em toda essa região aqui, né? Muito impactante essa ação ucraniana. Os russos, como sempre, responderam de forma covarde, né? Ontem a gente falou sobre ataques com bombas FAB aqui em Kharkiv, e aí hoje de novo os russos responderam mais uma vez em ataques contra civis, ataques covardes contra a infraestrutura civil sem nenhum interesse militar. Veja, a Ucrânia atinge usinas de energia elétrica. Isso tem interesse militar, isso é uma coisa válida. Os russos atingem prédios de apartamento com pessoas. Isso não é a mesma coisa. E existe uma maneira muito fácil de resolver esse problema dos ataques russos contra Kharkiv. A gente sabe qual que é. Basta o Biden assinar o papel. Tio Paulo, assina o papel, tio Paulo. É só assinar o papel, tio Paulo. O senhor tem que assinar o papel, tio Paulo. Autoriza a Ucrânia a usar as armas contra o território russo e pronto, problema resolvido, né? Bom, na linha de frente não tivemos grandes mudanças de ontem para hoje, mas sim os russos estão fazendo uma tentativa de tomar Vuhledar neste momento. Neste momento que a gente está gravando o vídeo, está havendo essa tentativa russa de tomar Vuhledar, né? A situação aqui tem degringolado seguidamente, junto com o resto do fronte aqui. Eu não sei qual é o plano ucraniano, mas vamos ver, tomara que eles estejam fazendo a coisa certa, né? E está circulando o rumor que o Lavrov morreu. Lavrov teria morrido de noite, de doença e coisa e tal, morreu de velhice, né? Eu acho bom demais para ser verdade, mas tomara que seja, não custa a gente ter essa esperança, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. De qualquer forma, é boato não confirmado ainda. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tem que Botar Fogo Nesse Remo, Esperando o Peter no podcast do Maduro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando sobre o ataque, teve um ataque russo também com drones de ontem para hoje, mas um ataque pequeno. Foram 11 drones Shahid, dos quais 8 foram derrubados pela defesa ucraniana. Então, nenhum grande ataque de ontem para hoje com drones, tá? Mas aí você tem os ataques com bombas FAB e mísseis, né? Infelizmente, isso daqui é o resultado de um ataque de ontem dos russos contra Kharkiv. Uma garota de 14 anos estava na praça em frente à casa dela e acabou morrendo devido a estilhaços de bombas dos russos ali em Kharkiv. Muito triste essa situação, 7 pessoas morreram, 90 foram feridas, inclusive muitas crianças, né? Esse daqui agora é o resultado do ataque de ontem. A gente falou no vídeo de ontem que teve um ataque de um prédio residencial. A garota estava na praça em frente a esse prédio e acabou falecendo também. Muito triste essa história aqui. 14 anos de idade, a vida inteira pela frente. É uma coisa revoltante isso, né? Pois bem, a Ucrânia divulgou a informação do responsável pela ordem para este ataque contra Kharkiv ontem. É o coronel Loboda Alexei Genadyevich, de Voronezh. Ele é o chefe do 47º Regimento de Bombardeio de Avião russo, né? Então é mais um aqui que o nome já está com todas as provas endereçadas para o tribunal que vai certamente suceder essa guerra, o Tribunal de Nuremberg, que vai ter depois dessa guerra. O cara vai estar devidamente qualificado já para responder por esses crimes, né? E bom, e hoje teve outro ataque russo contra Kharkiv, né? Também teve 10 bombas, aquelas bombas planadoras, e também teve mísseis balísticos. Existem muitas vítimas, mas isso aconteceu agora cedo. A gente ainda não tem o número de vítimas que aconteceu hoje, né? As 7 mortes e 90 feridos que a gente tem é do ataque de ontem. Hoje teve mais, infelizmente. Esperamos que não tantos. Vamos aguardar aí a resolução desse novo ataque aqui, né?
Enquanto isso, a Ucrânia é proibida por seus aliados de atingir os lançadores russos que permitem esses bombardeios em Kharkiv, né? Tá mais do que na hora de mudar essa política. Assina o papel, tio Paulo. Assina o papel. Tio Paulo, assina o papel. Pro pessoal de fora que não tá entendendo, isso é uma piada aqui do Brasil, tá? O caso do tio Paulo. Dá uma procurada aí, o caso do assina o papel do tio Paulo. É um meme que tem aqui no Brasil. Infelizmente, um meme meio mórbido, mas entrou na cultura brasileira isso. Bom, aqui está o momento do ataque de hoje lá em Kharkiv. Um rapaz acabou filmando o momento que foi atingido aqui, ó. Mais uma vez, prédios residenciais sendo atingidos aqui. Teve dano para uma agência da Nova Posta, que é os Correios lá da Ucrânia, e lojas, um complexo de esportes, um shopping center e carros na rua, né? Os serviços de resgate já estão nos locais fazendo o resgate das pessoas, mas ainda não temos, como eu disse, o número de mortes e feridos. Mais uma barbaridade absurda aqui. Ontem teve também um caso curioso, tá? Os russos tentaram atingir a planta de eletricidade de Kurahove, na região de Donetsk, mas erraram, aqui atingiram o reservatório, tá vendo? A planta tá aqui. Tem um outro prédio nesse lado aqui, que segundo eles estão dizendo aqui, é um prédio de uma manufatura, né, uma fábrica, mas acabou que a bomba russa atingiu só o reservatório de água, dá para ver pela quantidade de água que está levantando aqui, né? Então isso aqui também aconteceu naquele ataque de ontem, não foi no ataque de hoje. Kurahove é mais ou menos perto de Kharkiv. Kurahove é aqui, ó. Nessa região aqui, é uma região que está ficando perto da linha de frente, né? Ou seja, infelizmente, já deve ser uma região que já está sobre evacuação ucraniana aqui nesse momento, né? A menos que os ucranianos tenham um plano muito rápido para reverter a situação aqui. A gente vai falar mais sobre isso, mas os russos continuam avançando aqui em direção a Pokrovsk e aqui em direção ao sul também. E agora aqui em Vuhledar também eles estão tentando fazer força ali, né? Mas a grande notícia do dia foi o ataque ucraniano contra alvos russos, né? Nessa noite, a última noite, e nessa manhã do dia 1º de setembro, 158 drones ucranianos atacaram 15 regiões da Rússia, inclusive Moscou, né? Teve várias termoelétricas atingidas e também refinarias e mais um monte de coisa, muito incêndio em vários lugares. E eram alvos que estavam classificados como de alta dificuldade, né? Isso não é um incêndio pequeno. Aqui a visão do drone, ó. A visão do drone passando. Outro drone. Impressionante, né? Aqui, ó, parece que a Rússia tirou toda a sua defesa antiaérea da região ali do interior da Rússia para botar na linha de frente. A gente sabe que está acontecendo isso, os ucranianos têm visado exatamente sistemas de defesa antiaéreo russos na linha de frente, na Crimeia, ali em Rostov, e com isso, como os russos não podem ficar sem defesa antiaérea na linha de frente, ou não conseguiriam avançar nem se defender, então eles trazem o sistema de defesa antiaéreo para a linha de frente, e com isso deixam a retaguarda totalmente desprotegida, né? Então, aqui, ó, os drones estão voando sem nenhuma oposição, não tem nada contestando os drones ucranianos ali em Moscou, tá uma festa completa. E aqui, ó, drones ucranianos continuam voando sobre Moscou e atacando objetos da infraestrutura de energia elétrica. Empregados do Ministério das Situações de Emergência estão perguntando, cadê a defesa antiaérea? Eles estão atirando nos drones com armas? Vamos ouvir aqui. Еще где-то взорвался. Да, вон еще где-то взорвался. Это не один беспилотник. Уже один взорвался с утра. Ou seja, o pessoal está perguntando, cadê a defesa antiaérea, né? Atirar com armas, é possível você derrubar um drone com uma arma? Possível tá? Acontece algumas vezes, mas não é uma coisa fácil. É por isso que você tem sistemas como o Gepard, né, que é usado pela Ucrânia para destruir os drones russos, que são sistemas que disparam uma quantidade enorme de tiros e ainda tem a mira
totalmente automatizada, né? Um humano com uma metralhadora, mesmo uma metralhadora pesada, tentar atingir um alvo desse é muito difícil. O alvo é muito pequeno e para você atingir ele, você não consegue colocar o número de projéteis suficientes no ar para conseguir atingir ele, né? O Gepard faz isso dessas duas maneiras. Primeiro, substitui a mira humana por uma mira automatizada, ele consegue, através de radares, ver a trajetória do drone e assim atirar antes, né, de o drone chegar. E também coloca uma quantidade muito grande de projéteis para conseguir destruir os drones. E na Rússia não tem nada disso, eles estão tentando com armas derrubar o drone. Pode ser que tenham derrubado um ou outro, pode acontecer, pode conseguir sim, mas é raro. Geralmente, quando está usando arma é porque realmente não tem defesa antiaérea, né? E tá aqui também os helicópteros russos tentando apagar um incêndio na refinaria de Moscou, com água, né, jogando água, vai causar um belo boilover lá, jogar água em cima de coisa, né? Então aqui, ó, pelo menos 5 alvos foram atingidos próximos da capital russa, próximos de Moscou, a refinaria de óleo de Moscou, o depósito Voldarskaya, um depósito de combustíveis ali perto de Moscou também, 2 plantas termoelétricas e uma linha de distribuição de gás. Isso daqui é o que a gente tem a confirmação de que foi atingido em Moscou, tá? Porque, como vocês podem ver, a gente tem aqui um monte de indicações que tinha drone nessas áreas todas aqui, mas a gente não sabe se teve alguma coisa atingida ou não, né? A gente depende de alguém que filme a coisa lá na Rússia para poder saber com certeza que foi atingida alguma coisa. Aqui em Moscou teve um monte de coisa. Aqui em Tver também teve termoelétrica destruída também. Nos outros pontos, provavelmente teve alguma coisa atingida também, a gente só não sabe exatamente o que, né? Aqui, mostrando mais o ataque aqui, ó, na refinaria de Kaptonia, em Moscou, né? Vamos ver aqui. Нихуя не сбили, шмаляют по нему. Сейчас, блядь, туда же попаду, ебать. Да хуяли. Сейчас пизданется. Его падает. Пошел. На нахуй. Уебал. Então você vê aqui o pessoal reclamando que estão atirando no drone. Atirar no drone, como a gente falou, é muito pouco eficiente, muito difícil de derrubar. Não é que não possa, às vezes consegue, mas é muito raro. E aqui o drone foi e atingiu aqui a refinaria lá na Rússia. E você vê que o drone, ele vai, ele busca o alvo, ele desce naquele momento ali no alvo, ele sabe exatamente onde atingir. Tipicamente é o coração da planta de processo, não é uma refinaria, em última análise, é uma destilaria. Você aquece o petróleo e depois tira os vários componentes do petróleo como se fosse uma destilaria, igual faz cachaça. É lógico, muito mais complexo, muito mais equipamentos e coisa e tal, mas basicamente o processo é o mesmo. E aí você atingindo essa coluna de destilação, você simplesmente inviabiliza a refinaria inteira. Ela não consegue mais ser colocada para operação. Essas torres de destilação, você consegue substituir isso? Consegue, mas é o tipo da coisa que você não tem em estoque. Você não tem estoque disso. Né? Você tem que mandar construir uma nova, mandar fazer uma nova, né? Ou tentar corrigir a antiga. Não é uma coisa fácil de consertar isso, né? Aqui, mais uma vez, aqui acho que não sei se é a mesma refinaria ou outra refinaria, sendo atingida por drones ali em Moscou. Ó. Refinaria destruída por ali, né? Aqui outras imagens da coisa. Aqui parece um incêndio depois do caso, né? Do que aconteceu. Não sei se é onde aquele drone atingiu, se é alguma outra parte da refinaria também pegando fogo. Aqui, apagar fogo em refinaria é sempre uma dificuldade muito grande. Qualquer depósito de petróleo, de combustível, né? Tipicamente a coisa vai pegar fogo até acabar o combustível que tem ali. E nesse momento, enquanto pega fogo, vai evidentemente destruir as capacidades mecânicas da estrutura inteira ali, ou seja, isso tudo aí tem que ser substituído, não tem como consertar isso daí, porque o fogo acaba enfraquecendo o metal que está próximo, né? Isso não foi feito para uma guerra, né? Não se constrói refinaria pensando numa guerra.
Aqui dá para ver a distância aqui, o incêndio, né? Isso daqui, ó, isso daqui parece ser o flare da refinaria, tá? O flare, o que que é? Quando você tem a refinaria, determinadas partes do petróleo ou dos combustíveis gerados, elas não têm uso comercial, então elas são queimadas no flare. Então é uma maneira de você... Onde é que você vai jogar isso? Você não pode jogar na natureza, então o mais barato é você queimar a coisa, né? Normalmente o flare, ele queima, mas não queima tanto assim. Então, o que acontece? Como o processo principal está parado, pode estar acontecendo de um monte de coisa estar sendo desviada para o flare para aliviar o incêndio, né? Então daí o flare está nesse tamanho aqui. Isso daqui não é por si só uma coisa ruim, né? O flare é feito para queimar combustíveis mesmo, mas do jeito que está aqui, certamente está tendo um prejuízo enorme. Está queimando aqui milhares de dólares por segundo nesse flare aqui, só de considerar o combustível, né? E isso sem contar que isso é sintoma de que o resto da refinaria está com problema. Aqui também ó, teve uma outra estação de energia, uma outra estação termoelétrica em Konakovo, próximo a Moscou. Está aqui a explosão ali que aconteceu. Aqui é a imagem da refinaria. Eu acho que aqui tem a visão do momento que ela é atingida. É isso? Vamos ver aqui. Olha lá. A explosão, o momento que foi atingida a refinaria, na verdade a termoelétrica. Isso aqui é uma termoelétrica, é uma empresa de geração de energia elétrica com queima de gás, né? Aqui tem a imagem do que foi atacado, dá para ver aqui o manifold todo aqui foi bastante destruído, um monte de coisa pegou fogo, eles já apagaram o incêndio. Dá para ver aqui um monte de tubulação queimada, aqui tubulação interrompida nessa região aqui. Não sei quanto tempo vai levar para eles botarem isso para funcionar. A refinaria ela é a gás, então se não tiver alimentação de combustível não consegue rodar os geradores, ou seja, parece realmente um ataque que deve tirar de operação essa termoelétrica por algum tempo, né? E aqui, ó, baseado na cor do incêndio, parece que atingiu a área de processamento de gás, né, que está indicada na imagem abaixo. É uma boa escolha, uma vez que é um drone pequeno, que não conseguiria explodir a refinaria inteira, mas tirando essa parte de processamento de gás, no final das contas, isso inviabiliza totalmente o funcionamento. Вон, въебал по Грессу, все. Въебали в Гресс, нахуй. Нихуя себе, зай. Еще въебали. Isso aqui é a outra planta termoelétrica que foi atingida também, né? Você vê que a outra planta, isso aqui foi atingida mais à noite. Então os russos aqui reclamando e coisa e tal, um monte de palavrão e coisa e tal. Chega a ser engraçado a quantidade de palavrão que eles conseguem juntar numa frase só. Mas é isso daí, mais uma refinaria, mais uma planta termoelétrica atingida lá em Moscou também, né? Um bocado de coisa atingida. Aqui, ó, os ataques de drones em Moscou continuam na manhã de hoje, depois de vários ataques com sucesso simultâneos em plantas térmicas a mais de 120 km e a 106 km do Kremlin, tá? Ou seja, são relativamente perto do Kremlin, mas depois disso, né? Teve vários ataques por volta das 3h30 da manhã e depois teve um ataque na refinaria de óleo de Moscou, que fica só a 15 km do Kremlin. Então está mostrando aqui todos os vários pontos que foram atacados ali, né? Então realmente muito sucesso isso daí. O Ministério da Defesa russa diz que todos os drones foram destruídos, nenhum deles sobreviveu. É lógico, ô idiota, eles são drones suicidas, eles são feitos para serem destruídos mesmo, né? Ok, eu acredito que alguns tenham sido derrubados pela defesa antiaérea russa, né? Mas alguns não. Dá para ver claramente que alguns atingiram o alvo, né? Foram destruídos com a refinaria, né? Botou a refinaria na frente para destruir o drone, né? Então tá aqui a descrição dos vários locais que teve ataque. Oblast de Briansk 34, Voronezh 28, Belgorod 14, enfim, tem vários locais aqui que foram atingidos com drones, segundo, até aqui, ó. 34 em Briansk, 28 em Voronezh, 14 em Belgorod, 8 em Ryazan, 2 em Moscou, 7 no Oblast de Moscou, Kaluga 5, enfim, um monte de locais da Rússia foram atingidos ali, né? E lógico, eles dizem que atacaram todos os drones, mas isso é lorota, né? O depósito Atlas, ali na região de Rostov, que foi atingido há 5 dias atrás, está queimando pelo 5º dia consecutivo. É esse depósito que fica aqui, ó, em Kamensk. Fica, na verdade, entre Kamensk
e Glubok, em algum ponto aqui, está queimando pelo 5º dia seguido o depósito de óleo lá. Isso é excelente. Daqui a pouco vem o boilover, ou então o bleve, ou qualquer coisa, né? No final das contas, é isso daí. Aqui, ó, e o pessoal falando lá, comentando no Telegram, né? É claro que os Rohls vão estar alegres e felizes hoje. Eles já estão atacando o nosso país em grande número, e até mais do que nós conseguimos atacar eles. E olha só que isso são apenas drones, né? Aqui, ó, 158 drones foram derrubados sobre a Rússia hoje, inclusive sobre Moscou. E não é como isso funciona, amigos. Isso não é como guerras são ganhas. Ou seja, eles estão preocupados porque a Rússia deveria estar, na visão deles, atacando mais a Ucrânia. A Rússia não tem essa capacidade, simplesmente não consegue. Está tentando, estão tentando atacar, não tenha dúvida, só não conseguem, né? Bom, falando sobre Kursk, né? Aqui a complementação do dia de ontem lá em Kursk, um comboio russo foi destruído tentando atravessar o rio Sen ali na região de Kursk. Então tinha uma ponte temporária sendo montada aqui numa das pontes que já tinha sido atingida pelos ucranianos. Tá vendo? Eles botaram aqui essa estrutura metálica que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é uma ponte temporária. Eles botaram a ponte temporária em cima da ponte destruída para tentar atravessar com caminhões de carga. Eles estão desesperados naquela região. Vai ter muito Land-Lease ali. A Ucrânia vai pegar muito tanque, muita coisa dos russos naquela região aqui. Essa região do rio Sen aqui, ó. Nesse ponto aqui, como vocês podem ver, o rio Sen é esse riozinho que passa aqui. E ele vem desde a fronteira com a Ucrânia até a área russa ocupada pelos ucranianos aqui dentro da Rússia. Então toda essa área aqui, ó, tem alguns falam até em 3.000 soldados russos. Teriam entre 1.000 e 3.000 soldados russos aqui nessa região, mais um monte de caminhão, lançador de foguete, tanque, enfim, um monte de blindados aqui, que vão ficar todos para o exército ucraniano, evidentemente, né? Vão ser todos pegos aqui. Não tem como os russos evacuarem essas tropas cruzando o rio Sen, e eles estão no desespero tentando fazer isso e sendo destruídos, né? Машина была целая. Посмотрите, что сейчас с ней. Сейчас 18:54. Esse aqui é o russo reclamando que os ucranianos destruíram o comboio deles que estava tentando passar ali, né? Esse aqui foi um ataque feito pelos ucranianos contra uma estação uma delegacia de polícia russa ali na região de Kursk. Aí os russos foram gente boa e gravaram pra gente saber o resultado aqui. Vários carros dos policiais russos lá foram atingidos ali, né? Os ucranianos derrubaram também um drone Orion, que é um drone de vigilância, de monitoramento. Houve uma declaração do Lavrov dizendo que a Rússia não vai negociar com a Ucrânia sobre os territórios na região de Kursk. Ele diz que a Rússia não discute seus próprios territórios com ninguém e coisa e tal, né? Pois é, vamos ver. Isso se ele estiver vivo, né? Isso aqui se não for ele falando póstumamente, porque a gente vai ver daqui a pouco tem informações de que ele estaria morto, né? Os russos estão tentando desesperadamente construir outro pontão ali cruzando o rio Sen, só que aquele negócio, pontão, eles não conseguem atravessar muita coisa, porque os ucranianos descobrem, bombardeiam o pontão, é fácil de destruir. E teve também explosão em Kurchatov. Kurchatov é onde fica a usina nuclear de Kursk, né? É uma explosão grande ali, dá para ouvir até o drone chegando e a explosão acontecendo, né? Isso foi na região de Zelenogorsk. Zelenogorsk é essa região aqui, ó. Os ucranianos estão aqui, Kurchatov está aqui, e essa região fica um pouquinho antes aqui, é alguma coisa por aqui, ó. Um pouco antes da usina nuclear que fica nessa região aqui de Kurchatov, aqui fica a usina nuclear de Kursk. Bom, falando aqui sobre as mensagens russas no dia de hoje, no dia 1º de setembro, né? Tá aqui, direção de Kursk na manhã do dia 1º de setembro. O inimigo tem iniciativa, ou seja, os ucranianos estão com a iniciativa ali em Kursk e continuam avançando ali, né? Aqui o russo reclamando que hoje um camarada meu ficou terrificado porque tinham muitos tanques e armas inimigas dentro do território da Rússia. O inimigo já está no território da região de Kursk por quase um mês, né? O inimigo, no caso, os ucranianos, né?
como é incompetente e enganadora os jornais russos, né? E é verdade, lá, os russos evitam falar disso a todo custo, né? E aí o que acontece? Quando os russos veem com os próprios olhos o que está acontecendo, o choque é muito grande, né? Bom, olha só, aqui eu falei para vocês, né, os ucranianos estão esperando um grande Land-Lease dos russos aqui em termos de tanque, mas já teve capturados aqui 7 tanques capturados pelos paraquedistas na região de Kursk, paraquedistas ucranianos ali. Tem um T-90M, 4 T-80 BVM, esses veículos são veículos muito modernos, e 2,72, T-72. T-72 é um pouco mais antigo, mas ainda é um tanque bom, né, um tanque que é usado aí nessa guerra, né? Alguns deles têm uma milhagem baixa, acabaram de sair da fábrica, outros precisam ser reparados, né? Mas de qualquer forma, tudo isso daqui vai ser usado pelos ucranianos e se espera muito mais no Land-Lease ali do Rio Sen, né? Agora, a situação não está tão boa ali no fronte dentro de Donetsk, né? Como a gente sabe, os ucranianos fizeram uma opção por não segurar os russos aqui e os russos continuam avançando nessa região, particularmente aqui em Vuhledar, tá? Em Vuhledar, essa cidade aqui, a gente tem avisado, os russos estão chegando perto de Vodiane, e de ontem para hoje eles começaram um bombardeio muito forte em Vuhledar. Tá aqui ó, as imagens, deixa eu mostrar para você. Vamos ver se os russos têm sucesso dessa vez. Os russos já tentaram tomar Vuhledar várias vezes e falharam vergonhosamente todas elas, porque Vuhledar é uma cidade muito típica, né? Muito atípica, né? Ela fica numa colina, no alto de uma colina, e tem um monte de prédios altos. E além disso, ela tem também Vodiane e esse outro ponto aqui de apoio, que é uma mina de carvão que tem aqui na região. Vuhledar significa carvão, tá? Em ucraniano. Então é uma mina de carvão que tem aqui. Vuhledar era a cidade dos trabalhadores dessa mina de carvão. É lógico, nesse momento não tem mais civil nenhum ali, é tudo agora teatro de guerra, né? Mas de qualquer forma, os russos estão tentando neste momento tomar Vuhledar. Vamos ver se conseguem, eu espero que não consigam, né? Mas sinceramente, a gente não sabe muito qual é o plano ucraniano. Talvez seja realmente deixar tomar Vuhledar, deixar avançar aqui para descontar de outra forma, né? Em Novosselivka, ali na região de Donetsk, né, os russos estavam tentando tomar Novosselivka. Novosselivka é mais aqui para cima. Aqui, ó, Novosselivka, Persha é essa cidade aqui, ó. E a gente tem essa imagem aqui da destruição feita pelos ucranianos, lá que destruíram completamente os blindados russos ali na região. Realmente, aqui, ó, um monte de coisa destruída ali, justamente com os ucranianos. E a gente fica se perguntando, né, que coisa estranha, né? Olha o lugar onde é que os ucranianos estão atacando, né? No meio dessa área que está supostamente tomada pelos russos aqui, né? Pois é, vamos ver o que está acontecendo. A gente não dá para saber exatamente o que está acontecendo. Pode ter sido um ataque na retaguarda apenas, né? Bom, falando aqui sobre a região de Pichani, a gente já falou sobre isso, aqui é perto de Kupiansk. Lá no norte, os russos avançaram mais um pouquinho aqui. É preocupante esse avanço russo em direção ao rio Oskil aqui. Por hora é coisa irrelevante, pequenos avançozinhos só, então não vai fazer muita diferença, mas é lógico, é algo que preocupa, né? Aqui também na região, aqui, ó, justamente que a gente estava falando, de Ocheretny, Pogras, né, em direção a Pokrovsk. Pokrovsk é essa cidade aqui, é a cidade importante nessa história mesmo, mas não teve nenhum avanço significativo russo aqui nessa região, né? Para o sul, teve mais um pequeno avanço aqui, mas esse aqui a gente já tinha falado ontem, essa cidade aqui de Galitsynivka foi tomada pelos russos ontem. A situação dos ucranianos aqui nessa região é crítica, evidentemente eles vão ter que recuar para cá, não tem alternativa, a gente vai ver nos próximos dias os russos avançando aqui, porque os ucranianos não têm alternativa de se manter aqui. Então, isso é o que está acontecendo ali, né? E aqui também, perto de Vuhledar, aqui nesse mapa mostra só avanço relativamente longe, aqui perto de Konstantinivka, aqui, né? Mas amanhã a gente vai ter uma visão melhor do que aconteceu em Vuhledar hoje. Lembrando que o ataque russo contra Vuhledar está acontecendo neste momento, né? E finalmente aqui em Toretsk e New York, nenhuma mudança significativa por aqui, não mudou nada de ontem para hoje, né?
O Instituto para o Estudo da Guerra fala que os russos estão colocando mais reservas ali na região de Pokrovsk, a gente já tinha falado sobre isso ontem, os ucranianos reclamando que os russos ainda estão colocando reservas ali em Pokrovsk, que eles têm mais reservas ali do que tinham em Bakhmut, não sei o que lá. É porque é o desespero russo, né? Eles sabem que não tem mais muito como manter aquilo ali, né? Bom, uma informação importante. A gente falou, não sei se foi ontem ou anteontem, né? Que o chefe da Força Aérea Ucraniana tinha sido substituído. Isso aconteceu logo depois da perda do primeiro F-16 ucraniano perdido na guerra e, infelizmente, a morte do piloto muito mais séria do que a perda do avião, evidentemente. Só que agora o ministro da Defesa ucraniano, o Umerov, ele ressaltou que a substituição dele não está conectada com a perda do F-16 e a morte do piloto. É, na verdade, uma rotação padrão que é feita, já estava programada essa rotação nas Forças Armadas, né? Então, só para deixar claro, a investigação das causas da queda, da perda do F-16 ainda não foram estabelecidas, e a troca do comandante da Força Aérea não tem a ver com isso, né? Segundo a explicação do Umerov. Bom, aqui, ó, existem rumores que estão saindo por aí de que o Lavrov teria morrido, né? A dificuldade é perceber como, porque na verdade ele já está morto por dentro há muito tempo, né? Então, assim, que o cara já está morto por dentro, eticamente, moralmente, né? Ele já está morto, né? É difícil de perceber do lado de fora, mas talvez ele tenha morrido do lado de fora mesmo. Eu gostaria muito de acreditar nisso, não sei se eu acredito não, tá? Aqui, ó, e como diz aqui o Sergi Kislitsia, tomara que ele não tenha morrido, porque segundo estão dizendo ele morreu na cama, né? Morreu durante o sono dele, teria tido um ataque cardíaco, alguma coisa assim, morreu. Mas isso não é suficiente para ele, o cara tem que pagar pelos crimes que ele está cometendo, né? Tem alguns rumores ainda mais violentos, tá? Por exemplo, tem um rumor que... caiu um helicóptero Mi-8 ali em Kamchatka, né? Que é mais para dentro ali da Rússia. E, segundo estão dizendo esses rumores, teria matado o Peskov, o Lavrov e o Putin. Não, isso aqui, adoraria acreditar nisso, né? Estou falando aqui. O helicóptero que caiu, tem rumores de que teria o Putin, o Lavrov e o Peskov a bordo e não há sobreviventes, né? E não acho isso aqui. Gostaria de acreditar nisso. Bom, até porque, como vocês sabem, né, o Putin, ele é um agente da CIA, né? Todo mundo sabe disso, né? Ele, olha só, é um dos melhores, vai receber várias medalhas de condecoração lá nos Estados Unidos depois, porque para pensar, ele destruiu o exército russo completamente, enfraqueceu a Rússia totalmente, aumentou a capacidade da OTAN, né, tirou totalmente a influência russa no Ocidente e ainda levou a Finlândia e a Suécia para a OTAN, de forma definitiva ligou a linguagem ucraniana à identidade ucraniana e criou todo o corpo militar moderno ucraniano, né? Poxa, um agente da CIA perfeito, não teria como fazer melhor isso, né? Bom, e por falar em novas armas ucranianas, em militares modernos ucranianos, a Ucrânia está desenvolvendo um drone novo chamado Skyfall, que é um drone que é lançado verticalmente e também a queda dele é bem vertical, é bem inclinada, inclui um sistema de controle e 3 a 5 drones de ataque que trabalham em conjunto, né, com esse drone de reconhecimento, e ele atinge alvos entre 40 e 60 quilômetros de distância da linha de frente, levando uma carga explosiva de 5 quilos, né, que pode ser tanto uma carga explosiva, altamente explosiva, ou pode ser carga de destroços para visar alguma coisa particular, né? Ou seja, qual que é a ideia aqui? O grande ponto dos drones é evitar a interferência, evitar os sistemas de guerra eletrônica. Como esse drone sobe muito alto, ele fica imune a isso até o momento que ele cai. E no momento que ele está caindo, não adianta mais, não tem mais como você alterar alguma coisa, porque ele já está em queda para atingir o alvo, né? Outra coisa importante é o desenvolvimento do SAPSAM, que é o ATACMS ucraniano, né? Os Estados Unidos não quer que a Ucrânia use o ATACMS contra alvos russos, né? E aí os ucranianos estão agora trazendo um míssil balístico deles, que é o SAPSAM. Houve durante algum tempo uma confusão se o míssil balístico era o Palianitsa, que era um drone a jato, ou se era outra coisa. E é outra coisa, a gente tem essa informação aqui, justamente é o SAPSAM, que é um projeto que começou, na verdade, lá em 2006, mas foi interrompido durante determinado momento.
O objetivo era substituir o Torka-U, que é o míssil balístico da era soviética que a Ucrânia ainda usa, e começou a ser trabalhado e coisa e tal, foi interrompido durante um tempo, agora voltou a ser desenvolvido, já está em testes e, em tese, já está pronto para ser usado. Inclusive, dizem que já houve ataques ucranianos, que os ataques feitos em Saki, no dia 9 de agosto de 2022, em Feodósia, em 8 de abril de 2023, teriam sido feitos já com essa arma. E, de fato, são dois ataques grandes que os ucranianos fizeram, que até hoje a gente não sabe como que eles fizeram esses ataques no território da Crimeia, ali temporariamente ocupada pelos russos, né? Então, talvez, e não lançaram outros, por quê? Porque certamente estão construindo vários deles para fazer um ataque maior em algum ponto do futuro. Infelizmente, o que a Ucrânia falta nesse caso é justamente capacidade de produção em massa desses mísseis, né? Consegue produzir alguns, mas não em massa. Por isso que os ataques continuam sendo muito importantes, né? Bom, uma curiosidade aqui, o Putin libertou um estuprador para lutar na Ucrânia, ele escapou e matou toda a família. Né? Quem imaginaria que isso poderia dar esse tipo de problema, né? A Ucrânia tem usado criminosos também, mas tem limites, não é qualquer criminoso que pode ser mandado para a linha de frente. E outra coisa interessante aqui, o Peter Todd, que é um especialista de criptomoedas aqui, falando que quando ele visitou Odessa há 2 anos atrás, no início da guerra, Odessa estava totalmente proibida. Por quê? Porque os ucranianos tiveram que botar minas para evitar um eventual desembarque anfíbio russo ali em Odessa, né? E aqui, ó, todas as praias em Odessa estavam fechadas, literalmente cheias de minas para prevenir uma invasão russa pelo mar, né? E hoje em dia essa é a situação lá em Odessa. O verão está muito quente lá na Ucrânia ainda. E depois da Ucrânia ter destruído milhares de russos e destruído os navios russos todos e coisa e tal, a ameaça de invasão ali foi embora, os ucranianos tiraram as minas lá das praias de Odessa e o pessoal voltou a frequentar as praias lá em Odessa. Olha que coisa bacana, né? Não é difícil, é só matar as pessoas maliciosas do mundo, matar os russos que estão nessa guerra assassina e pronto, resolve-se o problema rapidamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.